Vamos lá. Agora vamos lá, entrando no meu mundinho, entrando na emergência e urgência, então. Como é que eu vou saber e como é que eu vou agir se eu não conheço o funcionamento da máquina? Se eu não sei a localização? Medicina de emergência, medicina terapia intensiva, né? Até para comentar, então, eu atuo em emergência e urgência, certo? Sou professora de emergência e urgência já há 10 anos e também tenho formação na especialização em terapia intensiva adulto. É importantíssimo a gente saber a parte anatômica para saber como agir. Eu trouxe poucos exemplos, mas eu acho que são bem importantes porque eu quero passar para vocês dentro desse processo de entendimento e dessa leitura que é para ser feita. Em 1994, já é bem antigo, tá? Um artigo do JAMA, uma das revistas mais respeitadas, né, na parte do mundo médico, nós temos, então, um artigo que é o seguinte: Clinical Anatomy for Emergency Medicine. Então, assim, ó, é a anatomia clínica para medicina de emergência. É o olhar e o compreender o que pode estar acontecendo naquele paciente. Não são só sinais e sintomas. A gente tem que ter muito a parte da ectoscopia, saber olhar e interpretar. Esse artigo é um grande marco, tá? Se pensando em emergência e urgência, porque ele também é um dos precursores dizendo nós precisamos também não apenas do olhar humano e da mão humana no palpar, no sentir e dos sentidos que nós temos para poder utilizar, mas a gente também precisa do quê? A gente precisa da modernização, claro que sempre vai acontecer, mas aparelhos e sistemas que nos auxiliem para poder visualizar anatomicamente. Pensem comigo se a gente for pensar agora no mundo atual. A gente tem vários sistemas, né? Nós temos a ecografia FAST. O que é FAST? Realizada em ambiente de emergência e urgência à procura de líquido livre, espaços, cavidades. A gente tem a ecografia em beira-leito em terapia intensiva, em que a gente consegue avaliar um parênquima pulmonar, vendo se a gente tem atelectasias, entendendo o colabamento de cava. A gente tem vários meios e métodos de poder entender o nosso paciente e fazer o melhor para ele, tendo conhecimento anatômico e aplicando uma tecnologia em cima. Então, eu considero esse artigo um dos grandes marcos que nós temos. O segundo item, né, até só para colocar para vocês, esse é um jornal, né, de cirurgia de mão. Ele é bem conceituado, tá? É o volume europeu, inclusive dentro, né, ele já tem um fator de impacto 2.3 praticamente. E o que diz esse artigo, tá? Ele é um artigo de 2009. A importância do conhecimento, na verdade, da anatomia de mão, tá? No departamento de emergência, para a gente poder saber como definir condutas e o que fazer com o nosso paciente. Por que eu tô sorrindo? Quero contar uma história pessoal para vocês. Fiz um atendimento, tá? Um dos meus plantões de emergência e urgência era uma situação de urgência, tá? Não era sala vermelha. Mas nesse atendimento, até eu pus uma imagem ali de escalador. Por que eu pus essa imagem? Não é do artigo, tá? É para eu lembrar desse caso clínico e poder contar para vocês. Então, eu estava no ambiente de emergência e urgência, fiz um atendimento, um paciente, tá? Na verdade, ele era escalador, ele fazia essas escaladas esportivas. Isso vai fazer mais ou menos uns 5 anos, quando começou a dar o boom dos esportes, né? Nesse nível. Fazia escaladas esportivas, estava em Curitiba fazendo um evento, algo assim, e voltou, eu estava em Porto Alegre fazendo os atendimentos, tá? Num dos hospitais de Porto Alegre. Chega esse paciente para mim, e ele diz o seguinte: olha, eu estava fazendo uma escalada hoje pela manhã, peguei o voo, vim para cá, mas resolvi passar aqui no hospital antes de ir para casa. De uma forma súbita, numa das escaladas, eu tive uma dor intensa na minha mão direita. Era a mão dele prevalente, tá? É a mão, ele é destro, né, no caso. Uma dor muito intensa, ele teve que fazer uma puxada muito forte. E nisso, simplesmente, ele perdeu a força da região dos dedos. A gente sabe que na escalada, né, a gente tem muito essa apreensão e essa força em médio mão, que a gente chama, muito intensas para poder fazer o esporte. Nesse processo, ele perdeu aquele gancho, tentou fazer e não conseguiu, saiu, né? Desceu, na verdade, né, da parede de escalada, disse que tinha muita dor local, colocou um gelinho e tal, pegou o voo e veio, mas a dor estava aumentando e alguns movimentos ele não conseguia realizar. Bem, chegou ele, né, com a mão dessa forma, dizendo muita dor.
Se eu tenho o conhecimento de anatomia e o conhecimento do que pode ter ocorrido, eu vou ajudar esse paciente a quê? A poder manter o esporte dele e não perder para sempre a funcionalidade dessa mão. Exagero? Não. Vamos comentar. O que aconteceu dentro desse processo, né, dentro desse paciente? Ele chegou, dor intensa, né, bem hiperemiada, a mão também, dor, leve palpação. E o que a gente precisa entender? Para fazer a preensão, para a gente poder fazer a escalada, nós temos os músculos flexores da mão. Flexor superficial, ele vem e se insere nas falanges médias dos nossos dedos, todos os dedos têm, né, esse conjunto de músculos. E o flexor profundo, que passa por dentro desse orifício, na inserção, então, como se fosse, né, vamos colocar assim, ó, o dedo. A gente tem inserção bifurcada, formando pelo meio um quiasma, né? Do flexor médio. E por dentro passa o flexor profundo que se insere na ponta digital, na ponta do meu dedo. Esses são os músculos e os tendões que fazem o movimento das mãos. O que a gente consegue fazer, por exemplo, para analisar um paciente desses? A gente tem o teste tenodese. Peguei esse paciente, chegou, segurei a mão dele e tu faz isso aqui. Tá vendo que a mão, os dedos são mais abertos e quando a gente faz este movimento, os dedos se fecham. Isso aqui é a função dos flexores preservada. O que acontecia com o meu paciente? No momento que ele fazia isso, os dois dedos, o terceiro e o quarto dedos, eles não faziam essa flexão, mostrando o não funcionamento total dos tendões. O outro teste que a gente faz também, né? Coloca a mão, eu vou utilizar aqui agora. Coloca, olhem aqui em cima, ó. Vou fazer aqui em cima a manobra, tá? Então, assim, ó, a gente deixa a mão completamente solta, relaxada, e a gente faz o que a gente chama de squeeze test. O que é squeeze? Apertar, né? Eu vou lá e aperto a região dos meus tendões. Mão relaxada, ó. Vocês estão vendo que quando eu faço a pressão, eles fecham espontaneamente? O que acontecia com esse paciente? Esses dois dedos não faziam o fechamento e os demais acompanhavam. É um paciente com uma lesão complexa de mão. Precisa de um cirurgião de mão, uma avaliação de um especialista. Se eu não tenho conhecimento anatômico, eu dou anti-inflamatório para ele, peço para colocar gelo e, se precisar, retornar à emergência. Vocês viram o pontinho de gatilho? Esse paciente já fez encaminhamento direto, já chamei o cirurgião de mão, consegui encaixe no próprio consultório do cirurgião, foi até lá, fez todo o processo e seguiu. Teve que fazer cirurgia? Sim, teve que operar. Agora vamos pensar em outra situação que é bem mais comum em emergência e urgência, pensando em cirurgia de mão. Ferimento corto-contuso por vidro. Janela de vidro ou preensão de algum copo, alguma situação em que a gente tem ferimentos corto-contusos. Gente, pensem anatomicamente. Os dedos, as mãos só funcionam a parte de fechamento por causa dos tendões flexores. Temos os extensores, claro, mas os flexores é os que dão a capacidade de garra, de preensão. Todo ferimento corto-contuso, nós não vamos simplesmente ver se a vacina está em dia do tétano, se precisa de antibiótico terapia ou tem exposição óssea e fazer sutura. Exame físico tendinoso, squeeze test, parte da tenodese, a gente precisa entender para não deixar esse paciente com sequelas. Não foi uma, foram algumas vezes em que no próprio ambulatório, né, da parte da universidade onde eu faço parte, em que chegam pacientes por sequelas depois de atendimentos em emergência e urgência. Sequela, pois foi feito algo errado com a sutura? Não, foi porque não foi visto o problema real. Olha a importância da parte de entendimento anatômico para eu evitar maiores sequelas dos meus pacientes. Esse paciente, tá? Ele faz escaladas até hoje, sou amiga dele em redes sociais, inclusive, e ele tem toda a funcionalidade preservada. Isso por causa de um momento em que a análise foi feita de forma adequada. Não disse qual o tipo de tratamento que precisava ser cirúrgico ou não, mas o que a emergência e urgência me possibilita? Avaliar e dizer, isto precisa de um especialista.